O começo depois do fim. Capítulo 461, Acenando ao Destino. Ponto de vista. Arthur Levin. Minha infância passou sem supervisão. Minha vida aconteceu em uma espécie de piloto automático, enquanto minha mente se concentrava no problema da pedra angular e em meus companheiros desaparecidos. Nesta realidade alternativa apresentada pela pedra angular, mesmo as pequenas mudanças pareciam transformar-se numa bola de neve numa vida inteiramente nova que eu tinha de viver. Mas à medida que a vida simulada se afastava da realidade, ou talvez, à medida que a pessoa que me tornei dentro da pedra angular se afastava de quem eu realmente era ou tinha sido, a parte da minha mente que estava consciente dos acontecimentos fora da pedra angular parecia ir embora. Dormir, fazendo com que eu esquecesse meu propósito e até mesmo o fato de que estava vivendo uma existência falsa e simulada. As memórias da minha infância em Taegrin Kailun ressurgiram. Foi difícil analisar tudo. Eu me lembrava claramente, mas a pessoa que me tornei naquelas circunstâncias parecia tão distante de quem eu realmente era que era quase como se eu tivesse tido o sonho de outra pessoa. Mas de onde, perguntei-me, teria surgido esse cenário? O reino da pedra angular está apenas inventando respostas para minhas ações ou o destino está de alguma forma envolvido? Poderia a pedra angular saber o que realmente teria acontecido, ou o que acontecerá no futuro? Considerei o etéreo destino, e sabia que não poderia descartar completamente esse fato. Anciã Rinia poderia pesquisar possíveis cronogramas e eventos potenciais usando sua magia. Certamente os de Jin poderiam fazer o mesmo, com seu controle intensificado do éter, incluindo o ramo do Aevun. Ainda assim, em comparação com o mecanismo por trás de cada uma das pedras angulares anteriores, estes mundos e linhas de tempo em desenvolvimento pareciam impossivelmente complexos. Obter uma visão do destino exige ver como todas essas realidades se desenrolaram em resposta a cada pequena mudança. Senti meu estômago embrulhar enquanto me perguntava quantas vezes eu teria que reviver minha vida em diferentes permutações para obter esse insight, e esse pensamento estressante me levou a outra consideração enervante. Há quanto tempo já estou aqui? Se o mundo fundamental se movesse na mesma escala de tempo em que eu o vivia, então eu já estaria lá dentro há décadas. Presumi que o tempo passado na pedra angular não era um a um com o mundo exterior. O tempo não parecia se mover em um ritmo constante na pedra angular, ele voava a uma velocidade incrível quando eu não me concentrava no mundo que ele apresentava. No mínimo, isso sugeria que o tempo era altamente subjetivo, talvez até mesmo uma ilusão total. E se for isso, eu me deparei com uma cena em que meu filho folheava a enciclopédia de manipulação de mana. Olhando ao redor confuso, parecia que eu havia nascido há apenas alguns minutos. Tentei me afastar da vida e permitir que ela simplesmente acontecesse diante dos meus olhos. Minha excitação parecia me amarrar ao momento. Apertei os olhos, concentrando-me em me desconectar de mim mesmo. Algo parecia me puxar do externo, como se eu tivesse um anzol cravado no peito e alguém o estivesse puxando. Meus olhos se abriram e olhei ao redor, me perguntando qual poderia ter sido a sensação, mas não vi nem senti nada óbvio. Percebendo que estava ficando muito ansioso e excitável, forcei meu pequeno corpo a respirar fundo várias vezes. Minha mãe entrou na sala, tagarelando sobre eu estar sempre olhando para aqueles livros e como eles eram fofos, e o tempo começou a escapar de mim. Em instantes eu estava acordando, então já subíamos o caminho da montanha que nos levaria à emboscada. As coisas aconteceram como na vida e, de repente, eu estava com Sylvia. Embora eu tivesse ideia sobre como meu tempo com ela poderia ter sido diferente, evitei mudar qualquer coisa, até mesmo um menor detalhe, para testar minha teoria atual. Meu tempo com ela acabou, e então minha vida de menino em Illinois foi passando rapidamente. Antes que eu percebesse, eu estava vendo minha família novamente, e então Jasmine e eu estávamos nos aventurando juntos nas clareiras das feras. Meu tempo em Shirus começou, levando a cripta da viúva, ao ataque à Academia Shirus e ao meu treinamento em Illinois.
A guerra em si já havia acabado, culminando com a minha batalha contra Nico. Foi quando meu corpo começou a falhar devido ao uso excessivo da vontade bestial de Sylvia e o sacrifício iminente de Sylvie se aproximava que tive outra realização. Concentrando-me no momento, tentei voltar ao meu corpo e assumir o controle da situação, sabendo que queria mudar. Só que não consegui. O tempo estava passando ainda mais rápido agora, com a morte de Sylvie, minha primeira ascensão não intencional às Relictombs e depois meu tempo em Alacria, tudo acontecendo ao mesmo tempo. De repente, eu estava me despedindo de Ellie, tendo mentido para ela sobre onde estaria ao acessar a quarta pedra angular, e Sylvie, Regis e eu estávamos ativando e entrando na pedra angular novamente. Esperei na escuridão, sem fôlego e confuso sobre o que acabara de acontecer. Novamente, a luz ao longe. Novamente, as palavras: "Parabéns, senhor e senhora, ele é um menino saudável." Minha mente ficou em branco por um bom tempo. O tempo não escapou de mim e recomeçou o ciclo, mas pude sentir o choque assumindo o controle de minhas faculdades e, em vez de lutar contra ele, simplesmente me deixei levar. Eu tinha pensado, talvez, que a lição deste lugar era algo banal, como que minha vida tinha acontecido exatamente como deveria ou que eu não poderia mudar o passado. Eu certamente não esperava perder o controle e ser arrastado enquanto minha vida se repetia exatamente como antes, incapaz de impor minha vontade a ela. Foi como ser pego por um rio caudaloso, pensei, maravilhado, depois que o choque começou a diminuir. Mas qual é o sentido disso? Como isso leva à compreensão do destino? Esforcei-me para ver como esse novo dado se encaixava em minhas teorias anteriores. Obviamente, isso destruiu a ideia de simplesmente não mudar nada. Na verdade, esse efeito de vórtice sugeria o oposto, que eu tinha de explorar as muitas oportunidades desta vida, ouvidas, para obter insights sobre o aspecto do destino. Eu rolei essa ideia por algum tempo, mas não obtive nenhum novo insight. Finalmente, desviei-me dele, novamente considerando um momento da vida anteriormente apressada. Ao me aproximar do sacrifício de Sylvie, um pensamento selvagem me ocorreu. Como posso existir nesta vida se Sylvie não se sacrifica por mim, dividindo sua essência para ser atraída pelo cosmos, onde ela então observa minha vida enquanto o Graal se desenrola? Porque, se ela não fizer isso, como ela poderá me afastar do esforço de Agrona para me reencarnar e, em vez disso, me colocar dentro deste corpo? Olhei em volta, procurando pela aparição fantasmagórica de Sylvie que eu sabia que devia estar me observando. Depois que Sylvie experimentou minha vida como Grey, ela seguiu meu espírito através do cosmos enquanto ele era arrastado para este mundo por Agrona. No último momento, ela me empurrou para o lado e me levou para os Levins. E foi aí que começou esta simulação da minha vida. Foi um paradoxo. Embora as vidas fundamentais sempre tenha começado no meu nascimento, na realidade, a minha própria vida começou muito antes disso, com o meu nascimento como cinzento na Terra. Eu me agarrei firmemente a esse fato. A presença de um paradoxo potencial era um ponto de dados, uma falha no sistema, que eu poderia identificar e a partir da qual eu poderia extrapolar informações. Suponho que, neste lugar, minha presença no seu nascimento, e também tudo o que fiz antes do seu nascimento, é como um ponto fixo, disse uma voz distorcida. Virei minha cabeça excessivamente grande sobre o pescoço que ainda não a sustentava, olhando para a lateral de um colchão cheio de palha para ver a mesma versão mais jovem e ligeiramente transparente de Sylvie que eu havia encontrado antes. Você não pode mudar algo que já estava gravado antes de você chegar. Eu estava procurando por você, eu disse, encontrando seus olhos dourados e transparentes. Eu sei, ela respondeu. Tenho uma ideia, pensei, enfiando instintivamente um punho gordinho na boca. Você vai me ajudar com alguma coisa? No contexto desta vida que está acontecendo atualmente, acabei de ver Graal crescer de uma infância desesperada para uma realeza desconsolada. Eu então atravessei uma extensão incognoscível através do tempo e entre mundos para impedir que Agrona reivindicasse você, ela pensou com naturalidade.
Já sacrifiquei tudo por você, Arthur, e farei isso novamente. E de novo. Quantas vezes for necessário. Então sim. Claro que vou te ajudar. Apenas me diga o que você precisa. Eu calmamente reuni meus pensamentos antes de projetá-los para ela. Você faz parte de Sylvie. Antes você se autodenominava uma projeção da Sylvie como eu entendia que ela existia neste momento, certo? Isso mesmo, ela confirmou, me observando com curiosidade. Mas há outra parte de Sylvie aqui também, continuei. Sua verdadeiramente consciente do mundo exterior. Exceto que ela está dormindo, ela e Regis. Isso é verdade. Meu rosto infantil se contraiu em concentração. Sua mente ainda não acordou. Acho que talvez seja porque não houve hora e lugar para fazê-lo dentro da pedra angular. Mesmo nas vidas em que me relacionei com ela, essa versão de Sylvie tem sua personalidade intacta, consistente com quem Sylvie era naquele período, sem as lembranças de nossa vida fora deste lugar. Isso não deixa espaço para minha Sylvie, a verdadeira Sylvie, acordar. O rosto fantasmagórico me observou com expectativa. Mas você já é apenas um pedaço dela. E em alguns anos, você será atraído de volta para o seu próprio ovo e renascerá como aquela versão de Sylvie. Isso também é verdade se você se ligasse, de alguma forma, à mente de Sylvie, a verdadeira Sylvie, então talvez ela pudesse acordar e agir através de você, e então renascer dentro de si mesma. Houve uma longa pausa e tive que me concentrar muito para manter minha mente e meu corpo infantil acordados e focados no momento. Como? Ela perguntou eventualmente. Eu realmente não sabia como, mas estava convencido de que acordar Sylvie e Regis era essencial para progredir na pedra angular. Eles representavam diferentes aspectos do éter que, junto comigo, forjaram uma visão mais completa do Spacium, do Vivum e do Aevum como um todo. Minha esperança era que, assim como as consciências externas, elas não sofressem os mesmos efeitos de se desviarem da minha vida normal e pudessem de alguma forma me prender a mim mesmo. Neste momento é tudo adivinhação, mas posso sentir a mente de Sylvie dentro da minha. Você pode entrar no meu corpo. Talvez eu possa agir como uma espécie de ponte entre vocês. A imagem fantasmagórica assentiu em compreensão, depois avançou, passando pela cama e entrando em minha carne. Um arrepio percorreu o meu pequeno corpo e pude sentir uma presença nova e reconfortante flutuando logo abaixo da superfície. Mexendo meu corpo infantil, fiquei mais confortável no colchão de palha e fechei os olhos. A mente dela está dentro de mim em algum lugar. Nós apenas temos que encontrá-lo. Concentrei-me na presença calorosa do fantasma, tentando segui-la dentro de mim enquanto ela procurava quem ela era de verdade. Tal prática meditativa interna teria sido fácil em meus anos como mago quadra-elemental ou mais tarde, quando eu tivesse um núcleo de éter. Eu pratiquei a busca dentro de mim mesmo com mana e éter por mais horas do que eu poderia esperar contar. Mas agora, no corpo de um bebezinho sem núcleo de mana próprio, percebi que não tinha as facilidades nas quais normalmente confiaria. Você sente alguma sensação dela? Uma ressonância, ou um puxão, ou algo assim? Não, mas não se desespere, ela me assegurou. À medida que meu foco se concentrava em encontrar Sylvie e estabelecer uma conexão entre as duas versões parciais dela, uma real e a outra manifestada pela pedra angular, perdi a noção do mundo exterior. Mesmo quando o meu corpo infantil dormia, a minha mente adulta permanecia atenta à ligação entre a aparição de Sylvie e a sua mente adormecida. O tempo passou de forma discordante, com o mundo exterior parecendo passar correndo, enquanto apenas minutos ou horas passavam de acordo com minha consciência. E ainda assim não senti nada de concreto dentro de mim, exceto a mana lentamente se concentrando dentro do meu externo, onde meu núcleo eventualmente se formaria. Isso não está funcionando, pensou Sylvie fantasma, sua voz cortando a névoa da minha hiperconcentração. Precisamos fazer mais, mas o quê? Não tenho conhecimento deste processo. Respirei fundo várias vezes, lutando para pensar na tensão crescente.
Em alguns anos, seu espírito se reúne naturalmente ao corpo ainda não nascido, mantido em êxtase pela magia de sua mãe. E mais tarde, você renasce através de um processo natural que não entendo completamente, uma combinação de uma reação mágica ao seu sacrifício e uma enorme quantidade de éter canalizado para aquele segundo ovo. Ambos os renascimentos exigiram um ovo, ela refletiu, sua voz projetada mentalmente quieta em minha cabeça, quase enterrada sob as batidas do meu pulso. Mas ambos também foram influenciados pela magia externa ligada ao sacrifício do meu corpo para reconstruir o seu. Precisamos de um catalisador para despertar o meu verdadeiro eu e me unir a esta simulação de mim mesmo. Mas que tipo de catalisador seria suficiente? A simulação fantasmagórica do meu vínculo não respondeu. Ela se foi. Deixei o tempo passar, pensando nos próximos passos, até chegar à beira do penhasco e mais uma vez a ver. Mas a batalha explodiu e eu segui a sequência necessária de eventos que me levaria até Sylvia. Procurei um momento ou uma maneira de me comunicar com o fantasma que observava, mas essa oportunidade não se apresentou e então, mais uma vez, caí do penhasco. Quando cheguei ao fim da longa queda, deitado ao lado do cadáver quebrado do bandido que arrastei comigo, Sylvie já havia partido. Pensei em simplesmente permitir que a simulação avançasse até o início novamente, a fim de continuar minha tentativa de acordar Sylvie, mas a ideia de desperdiçar uma vida inteira simplesmente observando-a passar voando me irritava. Era óbvio agora que meu objetivo de despertar a verdadeira Sylvie na manifestação fantasmagórica de seu espírito seria um trabalho para mais de uma vida, mas ainda havia muita coisa que eu não entendia sobre o julgamento fundamental, e não entendi. Também quero desperdiçar a oportunidade de aprender mais. Continuei até Sylvie renascer, mas ela não nasceu com nenhuma lembrança, seja de sua vida fora da pedra angular ou de nossas discussões antes de seu nascimento. Ela era uma Azura infantil, crescendo rapidamente tanto em intelecto quanto em poder, mas era Sylvie como era então, não minha companheira enquanto dormia agora. Meu tempo em Illinois e depois como aventureiro e estudante transcorreu sem mudanças significativas, mas permaneci atento a cada decisão passageira para evitar o efeito de vórtice que me puxava direto para o fim novamente. Foi difícil, enquanto vivi os mesmos acontecimentos mais uma vez, evitar questionar as muitas decisões da minha vida. Onde eu poderia ter escolhido diferente? Que outro poder eu poderia ter adquirido ou que conhecimento poderia ter obtido se tivesse seguido um caminho ligeiramente diferente. Anos se passaram antes que um momento que eu esperava chegasse, e eu mergulhei em mim mesmo, tornando-me totalmente presente nos acontecimentos que se desenrolavam. Viram estava acenando para mim enquanto enfiava a mão no bolso interno de seu manto. Há uma última coisa em que você precisa pensar. Eu já sabia o que ele iria tirar quando abriu a mão na minha frente e revelou uma moeda preta do tamanho da palma da mão. A moeda brilhava ao menor movimento, chamando minha atenção para as complexas gravuras gravadas nela. Este é um dos artefatos que me foram transmitidos. Eu tinha dado ambos ao meu filho quando renunciei ao trono, mas depois da morte de Alia, ele me devolveu este, dizendo que eu deveria escolher a próxima lança. Fiquei ali em silêncio por um momento, considerando cuidadosamente a moeda oval que parecia pulsar na mão de Virion. Este é o artefato que Alia tinha. Sim. Uni-lo ao seu sangue e ao meu irá ativá-lo, dando-lhe o impulso que permitiu que todas as outras lanças entrassem no estágio branco. Eu sei que você não é um elfo, mas ficaria honrado se você servisse como lança sob meu comando. Vou lutar por você mesmo sem esse vínculo, mas não posso aceitar. Posso me arrepender disso, mas não me parece certo trapacear para chegar ao palco branco. Eu chegarei lá sozinho. Essas palavras ecoaram para mim do que parecia ter acontecido há uma vida inteira. Era verdade, eu havia alcançado o estágio central branco sozinho, mas demorou muito, e quando finalmente fiquei cara a cara com Cadel no castelo voador, ainda não foi o suficiente. E logo depois, perdi tudo pelo que trabalhei tanto quando meu núcleo foi quebrado.
Seria uma honra servir como sua lança, eu disse finalmente, curvando-me diante de Virion. As cerimônias de lance, a verdadeira união de sangue e serviço, sempre ocorreram secretamente, e assim foi para mim. Apenas Virion, seu filho Alduin, Lance e Agripin, Lord Aldir e Sylvie estavam presentes, todos reunidos dentro de uma câmara sem adornos nas profundezas do castelo voador. Ajoelhei-me no centro da câmara, Sylvie sentada ao meu lado em sua forma pequena e felina, com o lado pressionado contra minha perna. Virion estava diante de mim, enquanto os outros estavam meio nas sombras nos cercando. Ele estendeu a moeda oval preta. Sua superfície gravada refletia a luz fraca como estrelas no oceano à noite. Depois de alguns segundos, ele soltou a moeda. Em vez de cair no chão, ele ficou onde estava, pairando no ar entre nós, na altura dos meus olhos. Arthur Levin, filho de Reynolds e Alice Levin, mago quadra-elemental de núcleo prateado. Protetor inesperado e neto inesperado, criado entre humanos e elfos em Sapien e Elenoir, um filho de dois mundos. O título de lance não deve ser limitado por nascimento ou status, ou mesmo raça, e só pode ser conquistado através de trabalho duro, talento e força. Nisso, você pode provar ser incomparável. Virion fez uma breve pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Arthur, você jura servir e me proteger como comandante das forças militares da Tri-União, da família Eralite, por extensão, de todo o povo de Elenoir, élfico ou não. E nunca voltar esse poder contra mim, minha família ou minha nação. Eu juro, respondi com firmeza e honestidade. Eu também, Sylvie disse ferozmente em minha mente. Como uma lança de Elenoir, você jura ficar entre mim, por extensão, toda Elenoir e nossos inimigos, não importa sua força ou origem? Eu juro, respondi novamente. A voz rouca de Virion estava rouca de emoção reprimida. Você se submeterá de sangue e corpo à minha causa. Eu me submeto. Então essas palavras são ditas, Virion sacou uma faca e arrastou-a ao longo da ponta da palma da mão, e então elas estão amarradas com sangue. Ao pronunciar a palavra, seu sangue começou a escorrer de sua mão, atingindo o metal preto com pequenos respingos. Ele estendeu a faca, que eu peguei. Tentei imaginar como me sentiria naquele momento, se isso realmente tivesse acontecido. Não está realmente acontecendo? O pensamento voltou para mim tão imediatamente, tão inesperadamente, que tive que parar e pensar sobre isso, lembrando a mim mesmo que estava na pedra angular e trabalhando em direção a uma solução para o julgamento e a compreensão do próprio destino. Vá em frente, Art, disse Virion, seu tom gentil. Eu tenho fé em você. De pé, cerrei minha mandíbula e me cortei como Virion fez. Então essas palavras são ditas e estão ligadas com sangue. Sylvie ecoou as palavras em meus pensamentos, exceto que as dela foram dirigidas a mim em vez de Virion. Quando meu sangue se juntou ao de Virion, a superfície da moeda oval ondulou e o sangue foi sugado para dentro dela. A moeda pulsou como uma tremenda flutuação de mana e depois começou a cair. Agarrei-o antes que caísse mais do que alguns centímetros e inspecionei-o intensamente. O artefato era pesado, macio e quente ao toque. Sob o brilho negro, havia agora um toque de vermelho profundo. Houve um tipo estranho de ressonância entre a mana dentro da moeda e minha própria mana purificada, como se eles estivessem se chamando. Eu ansiava por liberar mana. Virion sorriu para mim, seus olhos brilhando de orgulho. Eu te nomeio Godspell, Lance de Elenoir. Bem-vindo, Lance Godspell, ao seu serviço. Lance Aya deu um passo à frente, sua expressão ilegível. Você vai querer um lugar tranquilo e longe dos outros para esta próxima etapa. Virion fez um zumbido baixo com o nariz. Leva tempo, mas você deve dedicar os próximos dias ao processo. Depois disso, você pode abordar o assunto quando quiser, embora, pelo que vi no passado, a maioria dos lances ache difícil parar depois que o processo for iniciado. Lord Aldir falou pela primeira vez. Espero que vocês dois saibam o que estão fazendo.
Não posso deixar de me perguntar se não teria sido melhor para Arthur alcançar o núcleo branco sozinho. Não temos tempo para isso, interrompeu Alduin. Eu poderia dizer pela expressão de Virion que ele estava dividido. Veremos. Com a boca seca, fiz uma reverência profunda a Virion, depois reverências mais superficiais aos lords Alduin e Aldir. Então o Sylvie e eu seguimos a Aya até uma câmara que mais parecia uma clareira na floresta do que uma sala enterrada nas entranhas de um castelo voador. Boa sorte, disse ela com uma piscadela tímida antes de recuar pelo corredor com uma caminhada dançante. Ah, isso é emocionante, disse Sylvie, esgueirando-se pela câmara e cheirando as plantas. Você vai ser o mago de núcleo branco. Quanto tempo você acha que vai demorar? Vamos descobrir, eu disse em voz alta, sentando-me, cruzando as pernas e segurando a moeda oval na minha frente. Todos no corredor prenderam a respiração quando eu apareci, esperando silenciosamente que eu falasse. Fiquei sem palavras e observei a galeria externa do alto do palco. Todas as pessoas presentes pareciam extasiadas, mas eu não poderia culpá-las. Banhado pela luz e posando dramaticamente ao lado dos dois blocos de gelo, eu sabia que tinha uma figura bastante heróica. Meu longo cabelo ruivo estava amarrado frouxamente com um nó, e eu estava vestida com um robe de seda folgado no estilo élfico. Completando o meu conjunto refinado estava uma rica pele, branca como a neve, pendurada sobre um ombro. Parecia que foi ontem que eu estava diante de toda a Dikaten, vestido como uma armadura extravagante que deslumbrou as pessoas. Agora, de pé na coluna de luz com meu traje elegante, eu sabia que era mais do que simplesmente deslumbrante. Eu irradiei um sobrenatural que combinava até mesmo com o Azura como Lord Aldir. Avaliando bem meu tempo, virei minha cabeça primeiro para a esquerda, olhando profundamente para o retentor Vritra envolto em gelo, e depois para a direita, repetindo a ação em direção ao segundo retentor. A galeria, já silenciosa, assumiu um silêncio profundo de prender a respiração quando me virei para encarar os presentes. Mantendo minha voz baixa e firme, comecei meu discurso preparado. Exibir os cadáveres de nossos inimigos como se fossem simples troféus ou lembranças para as massas admirarem é algo que desaprovo profundamente, mas aqueles de vocês que participam deste evento não são simples plebeus. Cada nobre aqui sabe que os trabalhadores, civis e habitantes de suas terras aguardam impacientemente por notícias sobre esta guerra. Até agora, suposições vagas e teorias infundadas eram as únicas coisas que você poderia lhes dar. Fiz uma pausa, deixando a multidão silenciosa ferver enquanto esperavam que eu falasse novamente. Nascido em uma família humilde, consegui chegar onde estou agora graças à minha família e também aos amigos que conheci ao longo do caminho. Agora sou um lance, e o mais novo, mas não sou o mais forte. Sorri calorosamente para esconder a mentira que contei. Na verdade, eu era o mais forte por uma margem significativa, mas a narrativa exigia uma visão alternativa dos acontecimentos. Os lances lá fora, alguns dos quais estão travando batalhas enquanto falamos, estão muito acima de mim em poder, e mesmo assim eu fui capaz de derrotar não um, mas dois retentores, os chamados poderes superiores do exército alacriano. Fiz uma pausa mais uma vez, deixando os murmúrios excitados ecoarem pela multidão. Como você pôde ver, não sofri ferimentos em minha batalha contra essas forças supostamente poderosas e estou saudável o suficiente para conversar assim entre uma multidão de nobres. Ampliei meu sorriso quando meus comentários provocaram risadas na plateia. Colocando uma mão na tumba de gelo que segurava o cadáver do retentor, cuidadosamente mudei meu olhar para onde o conselho estava sentado. Esta não é apenas a minha oferta ao conselho, que me concedeu este papel, mas também é um presente que espero que todos possam levar para casa e partilhar com seu povo. Figurativamente, é claro. Aplausos e risadas explodiram enquanto eu me curvava, sinalizando o fim do discurso. Os artefatos iluminadores acenderam novamente quando eu desci alegremente do palco e Virion tomou o meu lugar.
As pessoas batiam em meus ombros ou nas costas quando eu passava por elas, gritando por mim ou tentando me fazer parar e falar com elas. Quando Virion falou, no entanto, os olhos da multidão foram atraídos para ele e o reboliço diminuiu um pouco. O conselho agradece a Lance Godspell por este presente. Ele sozinho mudou o curso desta guerra, provando sem dúvida que as forças de Alacria não são indestrutíveis. Como nosso inimigo tentou convencê-lo, Virion fez uma pausa enquanto a multidão aplaudia em resposta. Nossos aliados anões já estão ajudando nossas maiores mentes na engenharia reversa da tecnologia de teletransporte usada pelos alacrianos para chegar às nossas costas, e em breve iremos atacar eles. A multidão rugiu ainda mais alto, os nobres esquecendo-se momentaneamente de si mesmos ao serem apanhados pelo discurso de Virion. Logo, um canto de Lance Godspell ressoava pela galeria. No meio da multidão, avistei um par específico de lindos olhos azul petróleo, brilhando de alegria, e não pude deixar de sorrir de volta. Sinos prateados enchiam Zestier com o som doce de seu toque, misturando-se ao canto dos pássaros e ao sussurro de uma leve brisa através dos galhos. Rosas brilhantes, peônias, lírios e jacintos salpicavam vermelhos, laranjas, rosas e azuis pela multidão reunida em ambos os lados da rua e perfumavam o ar com um buquê de aromas doces. Crianças élficas jogaram confetes de pétalas na rua à nossa frente, transformando os ladrilhos em uma mística estrada colorida. Ao meu lado, Tessia ria enquanto observava uma menina, de não mais que 3 ou 4 anos, derrubar uma cesta cheia de pétalas de rosa, espalhando-as em uma pilha, e depois agitar apressadamente as mãos gordinhas através das pétalas para espalhá-las enquanto olhava em volta para ver. Veja se alguém viu. Tessia se abaixou e acariciou levemente a cabeça da garota enquanto passávamos. Ela se virou para olhar para mim, e eu me senti escorregando para aqueles olhos azul petróleo, que brilhavam turquesa ao sol. Eu te amo, Rei Arthur, ela disse suavemente, meu nome é apenas um sussurro em seus lábios. E eu amo você, Rainha Tessia, respondi. Mais do que tudo, eu queria me inclinar para a frente e beijar seus lábios pintados, mas me contive, submetendo-me ao decoro do dia. Na verdade, eu teria preferido renunciar totalmente à cerimônia e à pompa e, em vez disso, passar o dia só nós dois, isolados das necessidades do resto do mundo. Admirei minha rainha, que usava um vestido de noiva justo de renda branca, a longa cauda que se arrastava pelas flores tecidas com esmeraldas e vinhas douradas que coletavam as pétalas à medida que nos movíamos. Seu cabelo prateado caía em ondas pelas costas, preso com flores douradas incrustadas com pedras de safira e esmeralda, e seu rosto tinha sido levemente pintado, acrescentando sombra aos olhos e um rubor brilhante às bochechas. Mas ao olhar para ela e fantasiar sobre uma vida fora dos olhos do público, também considerei meu novo papel como rei. Recém-coroada, meu primeiro ato como novo governante de toda a Adcaten foi esse mesmo casamento, conforme acordado por sua mãe, pai e avô. A nossa união foi uma união que alinhou mais completamente as raças humana e élfica, mas para mim foi o culminar de 2 vidas vividas. Estar reencarnado em Adcaten foi uma chance para eu descobrir quem eu realmente era, ter uma família que me amasse, mas também encontrar o tipo de amor romântico e solidário que eu nunca havia experimentado como Grey na Terra. Serei aqui o rei que nunca poderia ser como Grey, pensei, passando os dedos pelo braço de Tessia, que estava entrelaçado no meu. E será por sua causa. Guardei essas palavras em minha mente, prometendo a mim mesmo contar a ela mais tarde, na segurança e nos confins de nossos próprios aposentos no Palácio dos Heralits em Zestier. O castelo voador se tornaria nosso lar permanente, mas eu concordei em passar 2 dias inteiros na cidade natal de Tessia como sinal de apoio e boa vontade para com sua família e seu povo. Embora eu fosse um lance de Elenoir e estivesse me casando com a princesa deles, ainda era um choque para o povo élfico se curvar diante de um rei humano. Forcei meu olhar para longe da minha esposa.
Enquanto sorria e acenava para as fileiras e mais fileiras de espectadores, não vi nada da tensão que eu sabia estar fervendo sob a superfície. Em vez disso, essas pessoas me receberam com vivas alegres e jogaram flores. Dia após dia, minha hesitação em aceitar a realeza foi desaparecendo. Treinei para isso durante 2 vidas, lembrei a mim mesmo. Não há ninguém mais adequado para o papel em nenhum dos 3 países que você governa agora. Sylvie pensou de onde caminhava atrás de mim, e percebi que devo ter deixado meus pensamentos escaparem para nossa conexão. Obrigado, Sylvie. Se o que você diz é verdade, é só porque tenho você em minha vida. Eu não seria o homem que sou hoje sem você. Tive o cuidado de manter oculta minha preocupação por ela. Meu vínculo, que era como uma filha para mim e Tessia, foi infectado pela magia venenosa de seu pai. Eu nem tinha dito a ela que ele poderia assumir o controle de seu corpo e falar através dela ainda. Nossa procissão continuou pela cidade de Zestier e terminou em uma varanda elevada, no alto dos galhos de uma das grandes árvores. Milhares de curiosos reunidos em plataformas espalhadas ao nosso redor. Tessia e eu ficamos lado a lado, cercados pelos pais dela e pelos meus, Verion, Lanciaia e uma comitiva inteira. Feirites Vissar III deu um passo à frente da comitiva, pegando a meia capa azul petróleo que pendia sobre meu ombro. Balancei a cabeça para ele sorrir, pensando em como a vida poderia ser engraçada e estranha, pois meu outrora rival havia se tornado um amigo e conselheiro tão próximo. Dando um passo à frente, projetei minha voz com mana para que ela fosse transportada facilmente para as plataformas espalhadas que cresciam nos galhos das enormes árvores. Com um sorriso fácil e um barítono rico em calorosa confiança, abordei meus assuntos pela primeira vez como um homem casado. Acordei com uma forte pontada de dor no externo. A lua derramou luz prateada pela janela e pelo chão, mas deixou a maior parte do nosso quarto totalmente escuro. Minhas pontas dos dedos pressionaram meu externo e eu acordei quando senti umidade. Acenando com a mão, tentei conjurar uma chama para ver. A câmara permaneceu na escuridão. Ofegante de dor e de uma compreensão súbita e horrível, procurei desesperadamente minha magia. Não houve resposta. Meu corpo teve espasmos ao mesmo tempo que a lanterna ao lado da nossa cama floresceu como uma luz laranja. Tessia estava dormindo ao meu lado, o cabelo emaranhado em volta do rosto, os membros tortos, metade dentro e metade fora do cobertor. Seus lábios se curvaram em um sorriso secreto e adormecido enquanto ela sonhava com algo agradável. Atrás dela, ao lado da cama, um homem mexeu no artefato de iluminação, diminuindo ligeiramente a luminosidade. Não havia dúvida sobre sua pele cinza mármore, olhos vermelhos e chifres de ônix que se curvavam nas laterais da cabeça, acompanhando a linha do queixo. Sylvie, para mim. Não senti nenhuma resposta ao meu chamado assustado, o que só aumentou o meu medo e minha desorientação. O Vritra, o mesmo que matou Sylvia anos atrás, levantou um dedo aos lábios. O gesto parecia estranho e fora do comum, como algo saído de um sonho. Não grite pelos seus guardas, meu rei, disse ele, com a voz fria e dura. Meu fogo da alma queima dentro de você e eu destruí seu núcleo. Embora você ainda respire, na realidade você já está morto. Abri a boca para gritar, mas a dor assolou meu corpo, apertando minha garganta e causando espasmos em meus membros. Ao meu lado, uma carranca preocupada se formou no rosto de minha esposa, e ela rolou irregularmente. Você é vítima do seu próprio sucesso, Rei Arthur, continuou o Vritra. Se você tivesse se mostrado menos bem-sucedido, menos poderoso, menos ameaçador, talvez o Alto Soberano tivesse tentado negociar com você. Ele balançou levemente a cabeça e uma expressão que era quase, mas não exatamente, um sorriso cruzou o seu rosto. Serei honesto, gostaria de ver do que você era capaz, mas o Alto Soberano achou melhor um simples assassinato. Apesar da dor, procurei Sylvie novamente, mas não consegui sentir sua mente. Eu não sabia se ela conseguia ouvir meus pensamentos.
Ainda assim, você serviu ao seu propósito, refletiu Vritra. O caminho está pavimentado para o legado. Sua mão se estendeu em direção a Tessia, e me vi impotente para detê-lo enquanto ele descansava os dedos estendidos em seu pescoço. Chamas negras e fantasmagóricas envolveram sua mão por um momento que pareceu uma eternidade, depois fluíram para dentro dela como fumaça através de seus poros. Os lindos olhos de minha esposa se abriram, sua boca se abriu em agonia, mas apenas um breve suspiro sufocado escapou dela. Lágrimas escorreram de seus olhos antes de rolarem de volta para sua cabeça, e ela caiu. Não, eu gemi, estendendo um braço trêmulo em direção a ela. O mundo ficou branco, depois preto, depois o cinza desapareceu lentamente. A cama ao meu lado estava vazia e eu não conseguia mais ver o Vritra, mas não conseguia virar a cabeça para procurar no quarto. Vagamente, eu tinha consciência de que agora estava deitado em uma piscina molhada, com os lençóis finos do meu colchão de penas reais grudados na minha pele. Não se preocupe, garoto. A voz do Vritra veio de algum lugar além dos limites da visão. Sua rainha vive, e continuará a viver, de certa forma. Disseram-me que ela se tornará uma das pessoas mais importantes do mundo. Fechei os olhos, soltei um suspiro trêmulo e não consegui inspirar outro. Sozinho em uma cama cheia de sangue, senti o fogo da alma queimar o que restava da minha força vital e tudo escureceu. E então, dentro da escuridão, um leve raio de luz distante. A luz ficou mais próxima, mais brilhante e depois se transformou em um borrão brilhante, forçando-me a fechar os olhos. Sons indiscerníveis assaltaram meus ouvidos. Quando tentei falar, as palavras saíram como um grito. Parabéns, senhor e senhora, ele é um menino saudável. Meus olhos se abriram com dificuldade e eu chorei. Uivei com o desespero de acordar e perceber que a vida que vivi foi um sonho. Um sonho lindo, maravilhoso e horrível. Lamentando aquela versão de mim mesmo, do amor que tive permissão de compartilhar e que havia negado a mim mesmo na vida real, só pude implorar a pedra angular. Chega, implorei. Eu não quero continuar fazendo isso. Por favor. É suficiente. Me deixar ir.